Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos trabalhar os operadores lógicos e a estrutura condicional encadeada. Os slides dessa videoaula estão disponíveis na pasta materiais didáticos, né? Esse é o slide 09, ok? Bom, então primeiro nós vamos falar dos operadores e expressões lógicas. Até agora, né, durante os nossos estudos, nós aprendemos a fazer uma expressão lógica utilizando operadores relacionais, constantes ou variáveis. E nós também vimos que o resultado da análise dessa expressão é sempre um valor verdadeiro ou falso. Agora, até agora, então, a gente escreveu, né, nos nossos algoritmos expressões, escrevendo somente uma expressão. Então, por exemplo, aqui nós estamos analisando se número 2 é maior que número 1, se a idade de A é diferente da idade de B, se a média é maior que 6. Então, em cada estrutura do comando se, nós colocamos apenas uma comparação. Então, para a gente escrever expressões lógicas mais interessantes, geralmente a gente precisa testar mais do que uma condição dentro da mesma estrutura de seleção. Para fazer isso, a gente vai precisar utilizar os operadores lógicos. Então, relembrando um pouquinho do que a gente já estudou, os operadores aritméticos, eles utilizam como entrada valores numéricos, né, que podem ser constantes ou variáveis, e o resultado de uma expressão aritmética é também um valor numérico. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo aqui, 5 mais 3. O resultado de 5 mais 3 é um valor numérico 8. Se eu fizer calcular essa expressão utilizando variáveis, A mais B, por exemplo, o resultado vai ser A mais B, dependendo do conteúdo de A e B, né? Os operadores relacionais, eles vão utilizar como entrada valores numéricos, constantes ou variáveis, e vão retornar um valor lógico, verdadeiro ou falso, como resultado. Então, por exemplo, quando a gente compara lá, idade 1 é diferente da idade 2, o resultado disso vai ser verdadeiro ou falso. Média maior que 6, maior ou igual a 6. Também, dependendo do conteúdo das variáveis, o resultado vai ser verdadeiro ou falso. Os operadores lógicos, que é o que nós vamos estudar agora, eles utilizam como entrada valores lógicos, né, verdadeiro ou falso, e retornam também um resultado final que é verdadeiro ou falso. Os operadores lógicos, eles são usados quando a gente necessita vincular no mesmo comando se duas ou mais condições. Então, a gente vai entender um pouquinho agora dos operadores lógicos, como é que eles funcionam e como que eles vão nos ajudar a escrever algoritmos mais interessantes. Vamos lá? Bom, então, a gente vai estudar primeiro o operador lógico OU, que é o operador da disjunção. Então, o operador OU, ele retorna verdadeiro se uma das expressões avaliadas for verdadeira e falso somente se todas as expressões avaliadas retornarem falso. Então, tem uma tabela aqui que mostra pra gente. Então, por exemplo, se fôssemos utilizar o operador lógico OU para verificar se uma pessoa gosta de jogar futebol ou fazer corrida, a gente teria as seguintes combinações. Então, eu tenho aqui a coluna dele gostar de futebol, a coluna de gostar de corrida e a coluna do ou, né, se ele gosta de futebol ou corrida. Então, se futebol for verdadeiro e corrida for verdadeiro, se ele gosta de futebol ou corrida, o resultado final é verdadeiro, porque ele gosta das duas coisas. Se futebol é verdadeiro e corrida é falso, o resultado também vai ser verdadeiro, porque ele gosta de uma ou da outra atividade, né? A mesma coisa aqui, ó, só que invertido os valores lógicos. Se futebol é falso e corrida é verdadeiro, o resultado final também vai ser verdadeiro. Então, falso ou verdadeiro, verdadeiro. Agora, se a negação para as duas comparações, então, futebol falso e corrida falso, se gosta de futebol ou corrida, o resultado é falso, porque falso ou falso, o resultado final vai ser falso. Então, essa tabela é conhecida como tabela verdade do ou, né? Bom, então se a gente considerar aqui duas variáveis inteiras, eu tenho a idade 1 e a idade 2, e que elas representam a idade de duas pessoas, e a gente quer saber qual delas é menor de idade, se uma delas, né, é menor de idade. Então, a gente escreveria uma expressão lógica desse tipo aqui, ó. Idade menor que 18, idade 1 menor que 18, ou idade 2 menor que 18, porque a gente pretende descobrir se uma das duas é menor de idade, ok? Essa expressão vai retornar verdadeiro quando uma delas for menor de idade. O operador ou ele pode ser utilizado várias vezes na mesma expressão. Aqui eu coloquei uma expressão bem extensa para a gente entender
Então, eu estou comparando A maior ou igual a 3, ou B igual a 5, ou C menor que 9, ou A diferente de 2. Considerando esses valores, que eu atribuí a 2, a B4 e C7, A é maior ou igual a 3 é falso, porque A é 2. Ou B igual a 5, falso. Tá vendo que o ou eu repeti aqui na segunda linha? Por quê? Porque o operador lógico ele só vai ser executado quando ele tiver somente valores lógicos na expressão. Então, A maior igual a 3 é falso. Ou B igual a 5, B é 4, então também é falso. C menor que 9, C é 7, é verdadeiro. A é diferente de 2, falso, porque A é 2. Então, olha, o operador lógico agora ele vai começar a ser executado. Então, ele vai testar isso aqui, ó. Falso ou falso? O resultado é falso. Falso ou verdadeiro? O resultado é verdadeiro. Verdadeiro ou falso? O resultado é verdadeiro. Então, tá vendo que o resultado final dessa expressão vai ser verdadeiro. Por quê? Porque depois que ele fez todas as comparações com os operadores relacionais e a combinação com todos os valores lógicos, o resultado final foi verdadeiro, ok? Bom, então vamos estudar o operador lógico E. O operador lógico E, ele retorna verdadeiro se todas as expressões retornarem verdadeiro e falso se uma das expressões avaliadas for falso. A gente já utiliza o operador E no dia a dia, né? Quando você realiza várias comparações para fazer a tomada de uma decisão. Então, utilizando o mesmo exemplo aqui para o operador lógico E, perceba que agora a expressão que a gente vai avaliar é se gosta de futebol e corrida. Então, gosta de futebol verdadeiro, gosta de corrida verdadeiro, então as duas coisas são verdadeiras. Então, o resultado final vai ser verdadeiro. Para todas as outras comparações, caso uma das duas não seja verdadeira, olha o que o resultado final vai gerar para a gente. Vai gerar falso. Então, verdadeiro e falso é falso, falso e verdadeiro é falso, e falso e falso, o resultado final vai ser sempre falso. Então, essa é a tabela verdade do E, ok? Considere duas variáveis inteiras, idade 1 e idade 2, a mesma coisa. Se a gente escrever uma expressão aqui, em que a gente quer saber se as duas são menores de idade, né? Então, eu comparei, ó, se idade 1 menor que 18 e... Deixa eu achar o meu cursor aqui. Então, se idade 1 menor que 18 e idade 2 menor que 18. O resultado disso só vai ser verdadeiro quando as duas comparações forem verdadeiras, ou seja, quando as duas pessoas forem menores de idade, ok? A expressão do E é a mesma coisa. Se eu avaliar aqui dentro de uma expressão lógica várias comparações, eu vou gerar o resultado final a partir da avaliação de cada uma e o E vai ser executado, né, somente quando só restarem valores lógicos na expressão. Então, A igual a 2 é verdadeiro, B diferente de 5 é verdadeiro, C menor que A mais B vai resultar em 6. C é 7. 7 é menor que 6? Falso. E A é diferente de 3, é verdadeiro, porque A é 2, né? Então, verdadeiro e verdadeiro, o resultado final é verdadeiro. Verdadeiro e falso, o resultado final é falso. Falso e verdadeiro, o resultado final é falso, ok? O operador lógico não, ele é utilizado de forma auxiliar quando a gente desejar mudar o valor lógico de uma expressão. Então, se uma expressão é verdadeira e eu coloco não verdadeiro, eu transformo o resultado dessa expressão em falso. Se ela é falsa e eu coloco não falso, o resultado final da expressão vai ser verdadeiro. Então, se a gente fosse utilizar o operador lógico não para verificar se uma pessoa gosta de futebol, a gente teria a seguinte combinação. Então, gosta de futebol, verdadeiro. Não gosta de futebol, falso. Se gosta de futebol, falso. Não gosta de futebol, o resultado seria verdadeiro. Então, o não, ele vai ser utilizado sempre que a gente desejar modificar o valor lógico de uma expressão, ok? Ele é utilizado de forma opcional. Geralmente, a gente analisa a expressão verificando a sua veracidade, não o contrário. Mas, geralmente, a gente usa o não para, digamos que, deixar uma expressão lógica mais elegante, ok? A operação de negação, então, ela pode ser utilizada da seguinte forma. Ó, se a gente tem, por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui. Eu declarei ali, esse aqui é um trecho de um algoritmo. Então, eu declarei uma variável num,
fiz a leitura de num, ó. Se num maior que 0 e não num mod 2, aqui, na verdade, faltou não num mod 2 igual a 0. Quando num mod 2 resultar em 0, se isso aqui é verdade, é porque o número é par. Se eu analisar aqui ele, se essa expressão for verdade, então num maior que 0 é verdadeiro, e não no mod 2, vamos supor que o número não era par, isso aqui resultou em falso. Como eu coloquei esse não aqui, ó, não, falso, verdadeiro, então verdadeiro e verdadeiro significa que o resultado poderia ser número par não negativo, ok? Não negativo por quê? Porque aqui a gente analisou que ele é maior que 0, certo? Então, tá vendo que eu escrever não num mod 2 igual a 0 é o mesmo que eu escrever num mod 2 diferente de 0, ok? Então, esse é só um exemplo. A precedência dos operadores vai ser sempre, se eu tiver numa mesma expressão não e ou e não usar parênteses, primeiro o não será resolvido, depois o e, para só então ele resolver o ou, ok? Bom, dessa forma a gente fecha o ciclo então dos operadores. A gente estudou operadores aritméticos, operadores relacionais e agora os operadores lógicos. Nós vamos ter uma tabela então de precedência de todos os operadores. Então, de novo, primeiro, a maior prioridade que a gente vai ter em uma expressão vai ser sempre os parênteses. Então, sempre que você desejar priorizar parte da sua expressão, você vai usar os parênteses. Se não tiver parênteses, primeiro ele vai resolver os operadores aritméticos. Nós já vimos a prioridade dos operadores aritméticos. Depois, os operadores relacionais. Perceba uma sequência lógica, porque os operadores aritméticos, eles geram como resultado valores aritméticos. Os operadores relacionais utilizam esses valores aritméticos e geram como resultado valores lógicos. Os operadores lógicos, que são resolvidos por último, só obedecem, só são executados baseados em valores lógicos, ok? Então, vai existir essa precedência aqui dos operadores. Bom, então depois de falar aqui dos operadores, das expressões lógicas, a gente vai falar um pouquinho da seleção encadeada, né? Porque o que a gente viu na nossa última videoaula? A seleção simples e a seleção composta, né? A seleção simples é aquela onde a gente só tem o se, né? Na estrutura, se, fim, se. Na seleção composta, a gente já tem o comando se, então, tá ótimo escrevendo aqui para vocês, mas dá para entender, e o comando se não, né? Na estrutura composta, a gente tem o bloco da verdade, que vai ser o bloco do então, e o bloco da falsidade, que é o bloco do senão. Na seleção encadeada, a gente vai verificar que existe a seleção encadeada heterogênea, homogênea e a seleção de múltipla escolha, que a gente vai analisar na nossa próxima videoaula, ok? Bom, então até agora nós resolvemos na nossa última lista vários exercícios utilizando se e não, né, na lista 6. Inclusive a gente corrigiu algum deles na aula de terça passada. Então, por exemplo, se eu tenho lá um algoritmo que me pede para fazer a leitura de 2 números e mostrar qual número é o maior. Então, eu fiz aqui, leia número 1 e número 2. Se número 1 é maior que número 2, então, número 1 é o maior valor, né? Eu escrevi coisa a mais aqui. É o maior. Se não, ou seja, se o número 1 não é maior que o número 2, isso aqui é falso, o que ele vai mostrar? Que o número 2 é maior. Ok. Mas aqui a gente fica limitado, né? Porque existe uma situação possível que esse algoritmo não contempla. Vamos falar mais um pouquinho dela aqui. Então, quando devido à necessidade de processamento, para a gente resolver um problema, a gente precisa agrupar várias seleções. Então, incluir vários cis para fazer vários testes. Nesse caso, a gente vai ter uma seleção encadeada. Essa formação vai ocorrer quando uma determinada ação ou bloco deve ser executada se um grande conjunto de possibilidades ou combinações de situações for satisfeita. Nesse exemplo aqui, ó, a gente teria 3 situações possíveis, mas esse algoritmo só está testando 2, né? Porque se eu tenho 2 números, eu posso ter o primeiro número como maior, o segundo número como maior, ou os números podem ser iguais. Então, a gente teria que analisar 3 possibilidades. Com o comando se não,
né? Se então, se não, a gente analisa duas possibilidades, porque a gente tem um bloco da verdade e um bloco da falsidade. E outros blocos? Como é que a gente faria para avaliar, analisar outros blocos dentro do nosso algoritmo, né? Então, aqui, dentro da sequência de comandos que a gente vai ter, dentro do se, então, a execução caso a condição testada for verdadeira, ou do se não, quando a condição testada for falsa. Pode existir outra estrutura se não. Essa possibilidade é conhecida como encadeamento de se, ou ninhos de se. Então, por exemplo, se eu tenho uma expressão lógica que é avaliada, então, dentro desse bloco da verdade dessa expressão lógica, eu posso analisar outra expressão lógica. Ó. Então, se a expressão lógica 2 for verdade, então eu tenho a sequência de comandos que vai ser executado caso a expressão lógica 1 for verdadeira e caso a expressão lógica 2 for verdadeira, ele vai chegar aqui nesse ponto. Ó. Se não, ou seja, se a expressão 1 for verdadeira e a expressão 2 for falsa, ele não executa o se não, ele vai entrar no bloco, não executa o então, desculpa, ele vai entrar no bloco do se não, ok? Fim se, ó, tá vendo que dentro do se eu abri um novo se, dentro do bloco do então do se eu abri um novo se, abri e fechei, por quê? Porque aqui eu quero fazer testes, incluir comandos que só serão executados quando essa expressão lógica for verdadeira. Aí fechei, então, o bloco do se, da verdade do se, eu posso incluir um se não. Ou seja, se a expressão lógica 1 não for verdadeira, a execução vem direto para o bloco do se não. E dentro do se não, por exemplo, eu tenho uma sequência de comandos que vão ser executadas quando a expressão lógica 1 for falsa. Tá vendo que agora a gente começa a perceber que não vão existir limitações em relação a quantas estruturas se não nós podemos incluir uma dentro da outra, dentro da estrutura encadeada, é o que nós chamamos de encadeamento de se, ok? Então, no exemplo anterior que eu comentei com vocês, a gente comparou dois números. E o que acontece se os números forem iguais? Esse algoritmo, ele mostra que o número 2 é o maior, porque ó, se número 1 maior que número 2, então número 1 é maior, se não, número 2 é maior. Então, quando eles são iguais, a comparação é falsa e ele mostra que o número 2 é maior. Então, este problema ocorre porque na comparação de dois números existem três possibilidades de saída. E quando a gente usa um se somente no algoritmo, a gente só testa duas possibilidades, né? Então, para resolver esse problema, é necessário utilizar um encadeamento de se. Então, olha o que eu fiz aqui para resolver esse problema. Então, eu fiz a leitura do número 1 e número 2 da mesma forma. Só que o que eu estou testando primeiro nesse caso? Se o número 1 for diferente do número 2, então, dentro do bloco da verdade, eu vou analisar qual é o maior. Qual dos dois é o maior, já que eles são diferentes. Então, tá vendo? Ó? Então, início. Se número 1 maior que no 2, número 1 é maior. Se não, número 2 é o maior. Beleza, fim. Fim do quê? Do bloco da verdade. Do bloco deste teste de quando número 1 diferente do número 2 retornar verdadeiro. Se não, né, então, ou seja, se o número 1 não é diferente do número 2, é porque eles são iguais. Então, se não, escreva os números são iguais. Percebam que aqui no bloco do se não, eu não coloquei início e fim, né? Porque é opcional quando a gente só tem um comando dentro do bloco. Então, se não, escreva os números são iguais, finalizou aqui o se. Então, olha, perceba que dentro desse se, ó, que começou aqui em cima, meu alinhamento tá ótimo, a gente incluiu dentro do bloco da verdade uma nova estrutura de seleção e no bloco da falsidade a gente colocou somente um comando escreva, ok? Então, a gente vai começar a trabalhar agora com esse encadeamento. Agora, vocês podem perguntar, mas como é que eu vou saber quando é que está dentro do se, quando que eu tenho se dentro do então, quando que eu tenho se dentro do se não? Depende do problema, né? Eu coloquei aqui algumas possibilidades. Então, essa estrutura de seleção ela pode ser construída de diversas formas. Ao encadearmos diversas seleções, as diferentes possibilidades de condição tendem a ter um número elevado. Isso depende do problema, de quantas condições você tem que testar no problema. Quando um padrão lógico não é identificado, a gente diz que é uma estrutura de seleção encadeada heterogênea. Ou seja, quando as comparações que eu faço não possuem relação, né? Ou seja, eu não estou comparando a mesma variável. Eu coloquei aqui alguns exemplos de estrutura encadeada heterogênea. Eu tenho aqui um se
e uma condição. Dentro do bloco da verdade desse se, ó, eu tenho um novo se com só um se simples, né? Uma estrutura de seleção simples. Dentro do se não, eu tenho um novo teste. Então, se condição 3, então início, se não, ou seja, esse se não é de quem? Desse se aqui, que testou a condição 3. Dentro do se não, eu tenho um novo se, ó. Se condição 4, então, se condição 5, então, se não, fim se. Aí aqui eu tenho o fim desse se que foi aberto aqui dentro desse bloco do se não, para só então fechar o se que foi o inicial. Então perceba que aqui no então eu tenho o bloco da verdade, aqui no se não eu tenho o bloco da falsidade. Viram que dentro desses dois blocos eu coloquei várias estruturas se não, se então simples ou se então se não composto, né? Então olha lá, dentro desse se, ó, eu tenho o bloco da verdade, eu pintei ele aqui de verde, e o bloco da falsidade que eu pintei de vermelho. Dentro desses blocos, ó, a gente pode ter vários comandos, quantos forem necessários. E o mesmo vai acontecer dentro deles, né? Eu percebo que aqui dentro do bloco do se não, eu abri um novo se, aí dentro do se não desse se, eu abri um novo se. Então, depende do problema, a gente não vai ter aqui um limite de quantas estruturas a gente vai ter. Aqui eu coloquei um exemplo que depois nas nossas aulas ao vivo eu vou detalhar ele melhor com vocês. Mas esse é um exemplo que realiza a leitura de 3 lados de uma figura geométrica. E esse algoritmo identifica se esses 3 lados formam um triângulo ou não. Se ele não forma um triângulo, ele mostra a mensagem que esses valores não formam um triângulo. Se formar triângulo, ele indica qual é o tipo do triângulo. Então, perceba que aqui eu já fiz a junção da utilização de um operador lógico com a estrutura de seleção heterogênea. Então, olha lá, no primeiro se, o que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo 3 testes, ó. Eu preciso que os 3 testes sejam verdadeiros para que esses valores, A, B e C, formem lados de um triângulo. Então, percebam que eu estou utilizando o operador lógico e. Porque para ser triângulo, cada lado precisa ser menor que a soma dos outros dois. Então, eu estou testando se A é menor que B mais C, se B é menor que A mais C e se C é menor que B mais A. Se tudo isso for verdade, então é triângulo. Beleza. Então, olha aqui no bloco da verdade. Eu tenho um se. Tá vendo que eu não coloquei início e fim aqui, porque o comando se vai ser só um comando, né? Mesmo que dentro dele eu tenha vários comandos lá dentro. Então, beleza. Aqui eu comecei a analisar qual é o tipo do triângulo, visto que a primeira condição, se ela foi verdadeira, é porque é triângulo. Então, se A é igual a B e B igual a C, é porque os dois lados são iguais. Então, a saída vai ser triângulo equilátero. Se não, se A é igual a B ou A igual a C, ou A igual a B, ou B igual a C, é porque pelo menos 2 lados são iguais. Então, se o lado A for igual ao lado C, ou o lado A igual ao lado B, ou o lado B igual ao lado C, se qualquer uma dessas for verdadeira, o triângulo vai ser isósceles, ok? No caso, pelo menos uma delas vai ser verdadeira, no caso do triângulo ser isósceles. Se não, o triângulo é escaleno. Perceba que aqui eu testei. Se os lados forem iguais, ele é equilátero. Se pelo menos 2 lados forem iguais, ele é isósceles. E se todos os lados forem diferentes, ele é escaleno. Ah, por que você não testou aqui, professora? Não colocou mais um se para verificar se A é diferente de B e se B é diferente de C. Porque se ele chegar nessa opção, é porque ele já fez o teste e os três lados são diferentes. Ok? Então, ó, percebam que tudo isso que a gente fez aqui, nós estamos no bloco da verdade. Dentro do se não, eu tenho o bloco da falsidade de qual teste? Do teste que nós realizamos lá no comando se. Então, se cada lado do triângulo não é menor do que a soma dos outros dois, então eu venho aqui para o se não, escreva esses valores não formam um triângulo, ok? Então, essa é a lógica aqui para resolver esse problema, que lê 3 valores e mostra se é ou não um triângulo e se for, qual é o tipo de triângulo. Bom, então, a construção de diversas estruturas de seleção encadeada que seguem um determinado raciocínio lógico
a gente geralmente identifica um padrão. Aí nós chamamos essa seleção de seleção encadeada homogênea. A que nós acabamos de ver é a heterogênea. Por quê? Porque em cada teste eu posso testar diferentes possibilidades para variável ou diferentes variáveis. Na homogênea, geralmente a gente testa a mesma variável. Se então, é quando a gente tem um se dentro do outro várias vezes. Então, vamos supor que um dado algoritmo, um comando W genérico, deva ser executado apenas quando forem satisfeitas várias condições. Ó. Então, eu tenho aqui 4 condições. Então, a gente teria um algoritmo desse tipo. Ó. Se condição 1, então, se condição 2, então, se condição 3, então, se condição 4. Então, execute o comando W. Essa estrutura de seleção, observe que nessa estrutura homogênea não existem senões. Por quê? Porque eu só quero fazer os testes da verdade. Caso uma condição não seja verdade, esse algoritmo não vai fazer nada. Observe que o comando W ele só seria executado quando todas as condições forem verdadeiras ao mesmo tempo, né? A estrutura de seleção abaixo ela poderia simplificar essa sequência de sis aqui. Perceba que como esse comando só vai ser executado quando todas essas condições forem verdadeiras, a gente pode escrever isso numa mesma expressão e utilizar um operador lógico E para concatenar as 4 comparações. Então, olha lá, se condição 1, E condição 2, E condição 3, E condição 4, então faça W, ok? Bom, aqui tá as referências, né? Principalmente a referência aqui do Lógica de Programação e Construção de Algoritmos, do Forbelloni. Eu vou disponibilizar no ambiente virtual lista 7, né? Essa lista vai precisar de maior dedicação, né? Maior empenho para resolver, porque agora a gente começa a desenvolver algoritmos maiores, ok? E aí, na nossa próxima aula, eu vou auxiliar vocês a sanar as dúvidas na resolução dos exercícios. Mas como eu já falei anteriormente, é muito importante que vocês treinem, né? Que vocês tentem desenvolver os exercícios antes de visualizar a correção dos mesmos, ok? Então, bons estudos e até lá!